Em um antigo hotel no topo de uma colina, conhecido como Hotel Blackwood, rumores sombrios persistiam entre os moradores locais. Dizia-se que uma entidade malévola habitava aquele lugar, atraindo desprevenidos viajantes e hóspedes para sua teia sinistra, onde jamais seriam vistos novamente. A história contada pelos poucos corajosos que se aventuraram a passar uma noite no Hotel Blackwood era sempre a mesma. Uma presença maligna pairava sobre o local, esperando pacientemente por suas vítimas. Os viajantes, seduzidos pela promessa de luxo e conforto, não conseguiam resistir à tentação de se hospedar no misterioso hotel. Uma dessas vítimas foi Sarah, uma jovem mulher que se viu forçada a passar a noite no Hotel Blackwood, depois que seu carro quebrou nas proximidades. Mesmo ouvindo os avisos sombrios dos habitantes locais, a necessidade a levou a bater a porta do hotel naquela noite sombria. Ao entrar no saguão do hotel, Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ambiente estava silencioso demais, como se o próprio edifício estivesse contendo a respiração. A recepção deserta parecia dar as boas-vindas a ela de uma maneira assustadora e sinistra. Um homem idoso, o zelador do hotel, emergiu das sombras e, com um sorriso perturbador, ofereceu-lhe uma chave para um dos quartos do último andar. Sarah aceitou, apesar da sensação de que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. Ao entrar no quarto, uma sensação de opressão a envolveu. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos, e uma escuridão pesada pairava sobre o ambiente. Sarah tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas os ruídos estranhos que ecoavam pelos corredores não podiam ser ignorados. No meio da noite, Sarah foi despertada por um choro baixo vindo de algum lugar distante. A curiosidade misturada com o medo a impulsionou a sair do quarto e explorar os corredores vazios do hotel. À medida que ela avançava pelos corredores, a sensação de ser observada crescia, e as sombras pareciam se contorcer ao seu redor. Foi então que ela avistou uma figura pálida e espectral no final do corredor, com olhos vazios fitando-a. Sarah tentou recuar, mas era como se estivesse presa em um pesadelo, incapaz de se afastar da figura sinistra. A entidade se aproximou lentamente, revelando um sorriso macabro em seu rosto fantasmagórico. Antes que Sarah pudesse gritar, a entidade estendeu uma mão espectral em sua direção, envolvendo-a em um abraço gelado. Uma sensação de desespero a consumiu quando percebeu que estava diante da entidade do Hotel Blackwood, condenada a nunca mais partir. Os gritos de Sarah ecoaram pelos corredores vazios do hotel, mas ninguém veio em seu socorro. A entidade havia feito mais uma vítima, acrescentando à coleção de almas presas em sua teia de terror. Dizem que, até hoje, o Hotel Blackwood permanece de pé, atraindo viajantes desavisados para sua armadilha mortal. Os corredores ecoam com os lamentos das almas aprisionadas, clamando por liberdade que nunca virá. E assim, a entidade malévola do Hotel Blackwood continua sua busca insaciável por novas vítimas, pronta para atrair os incautos, para seu abraço eterno nas sombras do antigo edifício no topo da colina. Sarah estava paralisada pelo medo à medida que os gritos ecoavam cada vez mais alto, reverberando nos corredores vazios do Hotel Blackwood. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir em seu peito, enquanto ela tentava desesperadamente encontrar uma saída daquele pesadelo. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, como se a própria estrutura do hotel estivesse viva e conspirando para mantê-la presa naquele lugar amaldiçoado. Cada sombra, cada suspiro parecia conter a presença inquietante da entidade malévola que assombrava aquele local há tantos anos. Com a respiração entrecortada, Sarah forçou-se a continuar, cada passo ecoando no chão gasto do hotel, aquele som ensurdecedor que a afogava em desespero. Ela sabia que não estava sozinha ali, mesmo que não pudesse ver nada além da escuridão opressiva que a envolvia. De repente, um murmúrio arrepiante cortou o ar, fazendo com que os cabelos de Sarah se arrepiassem. Uma presença gelada passou por ela, como uma corrente de ar gélido, mas não havia ninguém ali. A entidade estava brincando com ela, testando seus limites, saboreando o medo que a consumia. Sarah cambaleou, lutando para manter a lucidez, mas a sensação de pânico só aumentava a cada segundo que passava. Ela não podia suportar mais um momento naquele lugar, sob o olhar implacável da entidade sinistra, que se alimentava da angústia das almas encurraladas.
Em um impulso de sobrevivência, Sarah correu pelos corredores sombrios, sem rumo, sem direção, apenas seguindo o instinto de escapar daquela armadilha mortal. Seus passos ecoavam atrás dela, como se a entidade estivesse em sua perseguição, alimentando-se da energia do medo que emanava dela. Mas quanto mais ela corria, mais os corredores pareciam se distorcer, mudar de forma, como se o próprio hotel estivesse reconfigurando-se para impedi-la de fugir. Portas se fechavam diante dela, corredores se estendiam infinitamente, uma ilusão perturbadora que a mantinha encurralada naquele labirinto sinistro. E então, em um instante de desespero, Sarah se viu diante de uma porta entreaberta, uma única fenda de luz escapando por baixo. Ela sabia que aquela era sua única chance de escapar, sua única esperança de sobreviver àquele pesadelo. Com o último fio de coragem que lhe restava, Sarah se lançou pela porta, sentindo o ar fresco da noite acariciar seu rosto. Ela se viu do lado de fora do Hotel Blackwood, com a lua brilhando no céu escuro como um farol de salvação. Mas mesmo assim, o medo ainda a assombrava, sabendo que a entidade malévola ainda estava lá dentro, à espreita, pronta para atrair outra vítima em sua teia de terror. O hotel permanecia de pé, um símbolo sombrio de um passado macabro, atraindo viajantes desavisados para seu abraço mortal. E assim, a lenda do Hotel Blackwood continuava a se espalhar, os corredores ecoando com os lamentos das almas perdidas que clamavam por liberdade. Mas a entidade malévola continuava sua busca insaciável por novas vítimas, seu poder sinistro jamais diminuindo, sua presença macabra persistindo nas sombras do antigo edifício no topo da colina. Sarah olhou para trás uma última vez, vendo as janelas sombrias do hotel se destacando contra a noite, um lembrete sombrio de que o mal nunca descansa. Ela sabia que havia escapado por pouco, que era uma das poucas sortudas a sobreviver ao terror do Hotel Blackwood. E enquanto a lua lançava sua luz sobre a paisagem tranquila, Sarah fez uma promessa a si mesma de que nunca mais se aventuraria perto daquele lugar maldito. Mas no fundo de sua mente, ela sabia que a entidade sinistra ainda esperava por sua próxima vítima, sua presa eterna nos corredores sombrios do Hotel Blackwood. Sarah tremia ao se afastar do Hotel Blackwood, sentindo o frio da noite penetrar em sua pele arrepiada. Cada passo que dava era pesado, carregado de memórias assustadoras dos horrores que testemunhara dentro daquele edifício sinistro. Seus olhos ainda viam as sombras dançando nas paredes, ouvindo os suspiros sussurrantes que pareciam ecoar em sua mente. Enquanto seguia em direção à estrada deserta, o vento sussurrando em seus ouvidos parecia relembrar sua promessa de nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. No entanto, uma sensação de desespero incômodo se instalava em seu peito, como se algo a puxasse de volta para o abismo sombrio de onde acabara de escapar. Sarah finalmente se viu parando abruptamente, olhando ao redor para se certificar de que estava longe o suficiente do hotel macabro. Mas, mesmo à distância, as janelas escuras pareciam chamá-la, como olhos demoníacos, lançando um feitiço hipnótico sobre sua alma atormentada. Não, murmurou para si mesma, sua voz quase se perdendo no vento noturno. Não posso ceder. Não posso me deixar levar de volta para aquela escuridão. Cada fibra de seu ser clamava por segurança, por distância daquele lugar de pesadelo. Mas algo dentro dela, uma curiosidade temerária ou um fascínio doentio, a impelia a questionar se realmente poderia deixar para trás o mistério e o horror que a consumiram nas entranhas do Hotel Blackwood. Uma rajada de vento mais forte a fez estremecer, como se a própria natureza ecoasse seu aviso silencioso, para que fugisse daquele local amaldiçoado. Mas antes que pudesse tomar a decisão final de seguir em frente, seus olhos se fixaram em uma sombra escura, se movendo furtivamente entre as árvores ao longe. O coração de Sarah disparou, uma sensação de pânico a envolvendo, enquanto tentava discernir se era apenas sua mente assombrada brincando com ela, ou se algo muito mais real e sinistro se aproximava. Sorrateiramente, desnorteada, ela piscou várias vezes, tentando clarear sua visão na penumbra da noite. Mas a sombra parecia se contorcer e se desfazer, como se fosse feita da própria escuridão, evaporando-se antes que pudesse fixar os olhos nela por mais tempo. Um calafrio percorreu sua espinha, um presságio sinistro pairando sobre sua cabeça como uma espada de demônios prontos para reivindicar sua alma.
Sarah precisava decidir rapidamente, seguir em frente rumo à segurança, ou ceder à tentação de desvendar os segredos proibidos que o Hotel Blackwood guardava em suas entranhas envenenadas. Uma voz interior murmurou que a curiosidade poderia levar à perdição, que a prudência exigia que fugisse daquele lugar amaldiçoado sem olhar para trás. Mas a determinação em seus olhos agora brilhava com uma intensidade recém-descoberta, uma teimosia nascida daquele mesmo terror, que a fez jurar nunca mais pôr os pés naquele solo profanado. Com passos vacilantes, Sarah começou a se afastar do hotel, sua mente dividida entre a segurança da fuga e a atração magnética pelas sombras que espreitavam nas profundezas da noite. Cada fibra de sua existência ansiava pela luz da libertação, pela promessa de um novo amanhecer, sem os pesadelos que a afligiam desde sua chegada ao maldito Hotel Blackwood. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento teimoso se formou em sua mente, resistindo às advertências de sua própria consciência aterrorizada. E se houvesse respostas a serem encontradas naquelas sombras insondáveis? E se o segredo para libertar-se do medo eterno que a assombrava estivesse enterrado nas entranhas sombrias daquele hotel assombrado? O dilema rasgava o interior de Sarah, enquanto ela lutava para encontrar a coragem necessária para dar meia volta e encarar o desconhecido mais uma vez. A batalha entre a razão e a curiosidade, o medo e a determinação, parecia ecoar no vento noturno, uma sinfonia de conflitos internos que a deixava paralisada na encruzilhada entre a fuga e o perigo iminente. Finalmente, com um suspiro trêmulo, Sarah virou-se lentamente em direção ao Hotel Blackwood, o brilho da lua cheia banhando sua figura solitária em um halo fantasmagórico. Cada passo em direção ao edifício amaldiçoado parecia um mergulho mais profundo na loucura, uma dança macabra com o destino que a aguardava pacientemente nas sombras. Enquanto o hotel se erguia à sua frente, suas janelas sombrias pareciam sorrir maliciosamente para ela, como se soubessem que seu retorno era inevitável, que o elo entre eles nunca fora quebrado, apenas adiado temporariamente. E assim, determinada e atormentada, Sarah adentrou mais uma vez nos corredores silenciosos do Hotel Blackwood, pronta para enfrentar o mal que a aguardava com a coragem frágil de quem escolhe desafiar os limites da própria sanidade em busca da verdade oculta nas sombras da eternidade.